Então, hoje vou falar sobre o livro Perdida, da Karina Ricci. Esse livro é o primeiro livro de uma série de fantasia e romance. A Karina ela começou a escrever esse livro em 2010 e publicou em 2011. E sobre o livro fala da Sofia, a Sofia protagonista, e a Sofia ela simplesmente ela não tem nenhum romance na vida dela, mas ela adora ler os romances dos livros. Então, ela vive no mundo dos livros, nos romances que estão nos livros, porque ela não quer viver um romance por conta própria, ela não tem coragem. Ela precisa ir e trocar o celular dela. E quando ela vai trocar o celular dela, ela meio que conhece a fada madrinha dela. Só que daí ela troca o celular e ela vai usar o celular novo e ela é meio que transportada pro Brasil em 1830. Então ela é inserida numa época de, digamos, onde os livros dela sempre se passam, que é o romance de época. E aí, quando ela é jogada nessa época, ela fica assim, desorientada, ela é salvada por um cara chamado Ian Clarke, que cria cavalos. Aí ele ajuda ela, eles não entendem o que aconteceu com ela, porque ela usa roupas estranhas em comparação com eles. Aí ela fica lá um tempo tentando descobrir como voltar. Ela começa a conhecer as pessoas da casa Clarke e ela começa a desenvolver um romance com o Ian Clarke. Só que ela tá focada em ir pra casa, ela quer ir pra casa porque ela acredita no amor dos livros, mas ela não acredita no amor pra ela. E aí ela fica nessa de tentar achar logo o caminho pra casa e ela começa a apaixonar pelo Ian Clarke, isso começa a complicar as coisas e daí ela não sabe se ela quer voltar. E esse é o conflito. Esse é o conflito que vai sendo desenvolvido durante o livro. E tanto que tá escrito aqui no título, Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. E é um romancezinho mais clichê, um romancezinho mais fácil de ler, sabe? É algo mais de entretenimento, porque é um livro de literatura de massa. É fantasia com romance de literatura de massa. Porque essa escritora, ela escreve literatura de massa, ela escreve muito romance, e essa é a primeira série de fantasia dela, um dos primeiros livros que ela escreveu, e também é muito interessante porque esse livro virou um best-seller. Ela começou publicando como independente, mas esse livro acabou virando um best-seller e acabou sendo adaptado para a TV. E ela teve vários outros livros best-sellers. Então também é uma inspiração que uma escritora brasileira de literatura de massa conseguiu ter os livros best-sellers e adaptados para filmes. E também por que dá para identificar que é uma obra de literatura de massa? Por causa dos diálogos, tem muito diálogo. Também o que ela traz é os diálogos característicos de 1830, que é os diálogos formais, e aí os diálogos da Sofia, que são mais informais, e o contraste disso, como eles não entendem. Então, tem muitos diálogos. Tem também a linguagem informal, tem o fluxo de consciência da personagem. Toda hora a gente sabe o que ela tá pensando. E alguns pensamentos são até em itálico, que é algo para deixar mais claro que foi um pensamento corrido, né? Ela tem muitos pensamentos corridos e tem muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, os capítulos são bem episódicos, estilo folhetim. Sempre tem um gancho no fim, tu sempre quer saber o que tá acontecendo no próximo. Então isso te faz ler mais rápido também. A linguagem facilita também a conseguir ler mais rápido, processar mais rápido. Então é mais acessível. Acessível também por ser literatura de massa. E também o alvo seria o público jovem, mas é um livro para todos os públicos. Também tem vários clichês de romance, tem vários clichês de fantasia, porque não é uma fantasia não é focado na fantasia em si, é focado no romance. Então tem uma fantasia que não é tão bem explorada, não é tão bem explicada, tanto que tem o clichê dessa mulher que fez a Sofia voltar no tempo, ser a fada madrinha, mas também não é a proposta do livro, a proposta é o romance. E também
bem interessante como ela coloca os elementos brasileiros no livro. Ela coloca vários elementos brasileiros, várias coisas brasileiras, várias características brasileiras, e isso é muito interessante também, porque geralmente livros de massa que ficam famosos são do exterior. E ter um livro de literatura de massa brasileira com as características brasileiras no livro é algo muito valioso. Sobre a vida da autora, ela adora romance, sempre adorou. Ela sempre lê o final de cada livro para saber se tem um final feliz, tanto que ela fala muito que a personagem Sofia gosta sempre de ler livros de finais felizes. E ela tem isso que ela começou independente e depois foi evoluindo cada vez mais até virar um best-seller e até ser adaptado. E também sobre a autora, ela conseguiu publicar, ela nasceu em Ariranha, ela é de São Paulo, ela conseguiu vender já mais de 700 mil exemplares, e os livros dela são publicados em Portugal, Rússia, Ucrânia, Itália e França. E sobre o trecho da obra, eu escolhi trazer um trecho que é o primeiro capítulo. E eu escolhi esse trecho porque ele é justo o tipo de trecho que te puxa pra ação e já te joga no meio. Então, é assim, ó. Agora eu vou ler o trecho aqui pra vocês. Eu sabia que devia ter voltado para a cama assim que saí de casa e tentei pegar um táxi. Era o dia de rodízio do meu carro. Eu devia ter voltado para baixo dos lençóis assim que aquele motorista idiota passou o rente ao meio-fio e literalmente ensopou meus jeans dos joelhos para baixo. Eu devia ter voltado. Mas em vez disso, respirei fundo e o insultei por uns 2 minutos, com todos os palavrões que eu conhecia. Ignorei, claro, os pedestres que me atiraram olhares reprovadores. Não ficou melhor quando cheguei. 20 minutos atrasada ao escritório, e o imbecil rechonchudo desalmado do meu chefe me fuzilou, com os olhos, e depois disse com desdém. Aí tem esse disse com desdém. Então, são geralmente recursos de literatura de massa, né? Que a gente vê pra incluir o diálogo de uma forma mais fácil. E dá pra perceber que tem o pensamento da personagem, praticamente, porque tem o vocabulário que ela usa, tem os pensamentos corridos, tá tudo acelerado, como se a gente estivesse na cabeça dela. E esse é o estilo durante o livro inteiro. Durante o livro inteiro é sempre a gente na cabeça da personagem, o que pode agradar e irritar, porque a gente tá toda hora percebendo os pensamentos dela e a personalidade dela, né? Eu escolhi esse livro para falar desse livro porque foi muito importante para mim. Quando eu era adolescente, eu também já queria ser escritora, eu gostava muito de literatura de massa, ainda gosto, mas naquela época, pegar um livro nacional de literatura de massa, com elementos de fantasia e romance, ler, achar os elementos brasileiros nesse romance, e aí ver que é uma escritora que tá famosa, que chegou num lugar que geralmente a maioria quer chegar, foi muito inspirador. E não só por causa da autora também, porque naquela época eu me identifiquei muito com a Sofia, tive muita empatia por ela, e isso é porque eu escolhi o livro. E eu acho que é uma leitura muito de entretenimento, uma leitura muito gostosinha, muito boa de ler, quando tu quer algo pra simplesmente se divertir, pra apreciar algo sem ter que pensar tanto e ainda assim se emocionar e ainda assim pensar um pouco. É muito interessante. Então foi isso. Muito obrigada por assistir.